Meus irmãos, nesta oportunidade, vamos refletir nas verdades da Palavra de Deus num tema muito profundo, muito curioso, muito importante, que é Deus, o Senhor, o Eterno, o Salvador, o Senhor Jesus, fazendo morada em nós. Então isso quer dizer que nós somos o santuário onde Deus habita. Esse é o tema que nós vamos abordar. Fique até o final dessa ministração e seja edificado. Quero tomar como base o Evangelho de João, capítulo 14, o versículo 23. O Senhor Jesus está dizendo: aquele que me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos nele, e faremos nele morada. Esta palavra é muito forte, é muito contundente. Significa que aquele que serve ao Senhor Jesus, nós que servimos ao Senhor Jesus, Deus Pai vem juntamente com o Senhor Jesus e habita dentro de nós, fazendo morada. Isso é uma riqueza muito grande. A gente fica até no ar suspenso com uma promessa tão forte como essa. Mas o que vem na nossa mente é: como que Deus habita na nossa alma? Como que nós somos morada de Deus? Então eu preciso que você fique ligado até o final para nos aproximarmos de ter um discernimento, entendimento, uma interpretação dessa verdade. Vamos começar no Antigo Testamento. Quando Deus, em Êxodo 23, versículo 8, diz para Moisés erigir um tabernáculo, fazer um tabernáculo, e que ele habitaria no meio dos filhos de Israel, o melhor entendimento da raiz do hebraico, da etimologia do hebraico, não é Deus habitando no meio deles, mas é Deus habitando neles, Deus habitando nos israelitas. Mas por quê? Porque tanto Estevão, em Atos capítulo 6, como o apóstolo Paulo, quando esteve no Areópago, em Atenas, eles falaram uma mesma coisa, dizendo: Deus não habita em templos feitos por mão de homens. Então a glória de Deus estava no tabernáculo, mas a intenção de Deus era habitar dentro dos filhos de Israel. Deus estava no templo de Salomão, a glória dele estava lá, mas na oração, Salomão pediu ao Eterno que colocasse o seu nome naquele templo que foi erigido. Então a glória de Deus estava lá, Deus colocou o seu nome lá, mas a presença do Senhor não habita em templo feito pela mão dos homens. Salomão faz uma oração a Deus dizendo: nem os céus dos céus podem te conter, Senhor, quanto mais esta casa que eu edifiquei. Nós não sabemos quantos céus existem ao certo. Na Bíblia, o apóstolo Paulo se refere a um homem que foi arrebatado até o terceiro céu. Judeus, rabinos comentam de 7 céus, outros de 9. Não importa o número. Importa é que existe um céu chamado céus dos céus, é referido assim, onde está o trono do Eterno, e Jesus está lá ao lado direito de Deus. Mas se nem os céus dos céus pode conter a grandeza do Eterno, quanto mais o tabernáculo, quanto mais o templo de Salomão, o templo de Herodes, quanto mais os templos que tem hoje.
Agora, devemos valorizar a casa de oração, estarmos na casa de oração em comunhão com os irmãos, participando do corpo e do sangue do Senhor, cultuando a Deus, valorizando aquele lugar onde a palavra de Deus é pregada, é anunciada, é ensinada. É importante valorizar a casa do Senhor, não deixar, não abandonar. Mas eu quero dizer que Deus escolheu o ser humano para fazer morada. Então isso dá um sentido muito grande na interpretação bíblica, que é aquela pergunta: por que é que Deus criou o homem do barro, do pó da terra? Deus formou e assoprou nas suas narinas o espírito de vida. Por que que Deus formou? Por que que fez a mulher da costela do homem? Aí a Bíblia diz que é para a glória de Deus. A gente pensa, para a glória de Deus. Eu queria entender mais sobre esta glória de Deus no ser humano. Então isto que Jesus falou traz a revelação. Temos a interpretação. A glória de Deus é que mesmo aqui na terra, Deus vem habitar dentro de nós. O ser humano foi formado para ser santuário de Deus, habitação de Deus. Jesus disse: nós viremos a Ele, faremos nele morada. É por isso que o apóstolo Paulo escreveu dizendo: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque foste comprado por bom preço. Glorificai a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Apóstolo Paulo escreveu também dizendo: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos o espírito, cantando entre vós, louvando ao Senhor com salmos, cânticos espirituais, salmodiando ao Senhor nos vossos corações, sendo agradecidos. Irmãos, nós somos santuários de Deus. Nós vivemos para erigir, erguer dentro de nós um santuário para a morada do Pai, do Filho, na pessoa do Espírito Santo, habitando dentro de nós. É forte isso ou não? Tem significado ou não? Eu gostaria que vocês escrevessem no comentário do YouTube sobre a importância desse texto, dessa mensagem, para dar relevância à pregação da palavra de Deus, para dar importância quando a palavra está sendo pregada. É muito importante fazer um comentário para que as redes sociais possam valorizar a palavra de Deus que está sendo proclamada nessa reflexão. Meus queridos, mas eu quero trazer aqui uma conclusão para nós irmos para uma parte 2, para eu poder dar detalhes aos queridos irmãos. E a conclusão é a seguinte: como que podemos distinguir, como podemos discernir a habitação de Deus, nós sendo o santuário dele aqui na terra? A comparação que nós temos para nos aproximar disso é olhar para os 6 utensílios do tabernáculo. Porque aquilo que foi feito material, porque Moisés viu na revelação no monte, tem um sentido espiritual da habitação de Deus na nossa vida. Então nós vamos concluir agora aqui essa reflexão. Eu vou gravar a parte 2 para falar que a habitação de Deus na nossa alma como santuário dele, é preciso ter um altar de holocausto, uma pia de bronze para se lavar, uma mesa com pães da preposição, um castiçal, um incensário e uma arca da aliança. É bem este paralelo que Deus mostrou que seria o santuário dele. Então tudo isso, tipificando a nossa vida espiritual, precisa habitar dentro de nós para guardarmos a palavra do Senhor e vivermos sendo a habitação dele. Que Deus abençoe a vida de cada um multiplicadamente em nome do Senhor Jesus.
Se você não se inscreveu nesse canal, se inscreva, que toda semana estamos soltando reflexões novas, pesquisas da Palavra de Deus. E não deixe de assistir a parte 2 para ouvir sobre a morada de Deus na alma de cada homem e de cada mulher que crê no Senhor Jesus. Deus abençoe.